Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos ao nosso sacerdócio no lar de hoje. Que bom ter você aqui junto com a gente, para que junto a gente possa então aprender e avançar na presença de Jesus, amém? Eu quero convidar você para você compartilhar esse vídeo, essa live nas suas redes sociais, que você possa enviar o link para os seus amigos, para a sua família, para que juntos nós possamos passar um tempo de edificação na presença do nosso Deus, amém? Antes de nós darmos início, eu quero fazer uma oração com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor possa, Pai, adentrar essa casa, adentrar essa família, tocar em cada coração que está nos acompanhando nesse momento, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém, glória a Deus, nós estamos aqui então para mais um sacerdócio no lar. Nós estamos dando início hoje a uma nova série, nós vamos falar durante algumas semanas sobre aliviando a bagagem, amém? Qual bagagem você tem carregado aí na sua vida? Qual é a bagagem que tem muitas vezes te sufocado, te pressionado? Quais são as bagagens que você tem carregado? Então nós vamos falar sobre isso, aliviando a bagagem, amém? E o tema do nosso estudo de hoje é: Deus é bom por quem Ele é ou é bom pelo que Ele faz? Amém? Vamos ler aqui Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Então nós lemos aqui esse versículo. Jesus, ele disse isso: Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então eu quero perguntar para você nesse momento: você tem ido até Jesus? Você tem deixado com Jesus as coisas que te cansam? Muitas vezes nós carregamos fardos nas nossas vidas, muitas vezes nós carregamos bagagens, situações que não são para nós carregarmos. Nós então precisamos ir até Jesus, pedir para que Jesus nos ajude a tirar essas bagagens. E então Jesus, ele traz o descanso e o alívio que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente precisa. Nós então vivemos em meio a uma sociedade, vivemos uma vida corrida, onde nós nos deparamos com pessoas cheias de ansiedade, pessoas cheias de medo, cheias de situações, tristezas, traumas. Tudo isso são bagagens que nós carregamos. Mas a partir do momento que Jesus, ele entra na nossa vida, ele entra no nosso coração, nós precisamos deixar que ele alivie essas bagagens da nossa vida. Nós precisamos deixar que Jesus arranque essas bagagens de nós, como ele disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Você está cansado, você está sobrecarregado com algo, você precisa ir até Jesus e deixar ele te aliviar. Porque ele disse: eu lhes darei descanso. Mas para que você receba o descanso de Jesus, você precisa ter a atitude de ir até Ele. Mas como é que eu vou até Jesus? Como é que eu chego até Jesus? Você precisa abrir o seu coração em oração e falar para Ele tudo aquilo que tem te sufocado, tudo aquilo que tem te machucado. E dizer para Ele: Jesus, aqui está as minhas bagagens, aqui estão os meus fardos. Alivia-me e me entrega, Jesus, o seu descanso, porque eu preciso do seu descanso. Nós só encontraremos o alívio e o descanso que nós precisamos em Jesus. E em meio a esses tempos que nós temos vivido, onde nós então nós olhamos para a sociedade, olhamos para a terra, vemos que tantas coisas têm acontecido, tantas situações têm acometido as pessoas, nós então vamos encontrar descanso, vamos encontrar alívio em Jesus. Em meio a tudo isso, muitas vezes que as pessoas vivem, em meio às ansiedades, os medos, as crises, as enfermidades, em Jesus nós encontramos alívio. Nele nós podemos confiar e descansar e saber que Ele tem o alívio que nós precisamos. Amém? Você já parou para comparar a diferença entre o tamanho da mala de um pai e a mala de uma mãe? Normalmente, em uma família se preparando para uma viagem, existem duas formas de preparar a mala: a forma do pai e a forma da mãe. A mala da mãe tem tudo o que ela vai precisar para os próximos dias e ela também se antecipa caso ocorra algo inesperado. Então, alguns itens que ela nem vai usar acabam indo junto, pois é bom sempre se prevenir. Já a mala do pai tem apenas as roupas necessárias, no máximo uma roupa extra. Se faltar roupa, ele usa de novo sem problema nenhum.
e no final surge a diferença entre os tamanhos das malas. E ele sabe que de qualquer modo vai precisar ajudar a carregar a mala maior e mais pesada, mesmo não sendo a dele. Então olha só, quando uma família ela vai se preparar, você vê então as malas prontas, você já sabe qual é a mala da mãe, qual é a mala do pai. Você já sabe qual é a mala da mulher, qual é a mala do homem. Por quê? Porque a mulher ela sempre carrega muitas coisas. Ela sempre quer estar prevenida, ela leva muitas coisas a mais. E o homem não. O homem ele é mais tranquilo, o pai ele já é mais tranquilo nessa questão. Ele leva só o básico, só uma roupinha extra e tá tudo certo. Se precisar repetir a roupa, ele repete a roupa e tá tudo bem. Agora a mãe não. A mãe ela vai colocando, não, e se eu precisar disso, e se eu precisar daquilo outro? E ela vai colocando na mala. E quando a gente olha, a mala da mãe está enorme. E o pai, que nem escolheu aquelas coisas que não tem nada a ver, precisa ajudar aquela mãe a carregar a mala pesada que ela fez. Você já parou para pensar na bagagem extra que você está carregando? Você tem carregado alguma bagagem extra na sua vida? O pai, ele carrega uma bagagem extra, que é a bagagem da mãe. Ele precisa ajudar ela a carregar aquela bagagem porque ela pegou muitas coisas. E você tem carregado alguma bagagem extra? Coisas como culpa, fadiga, ansiedade, o medo, o remorso, a solidão podem estar trazendo peso para a sua vida e com certeza estão te atrapalhando de chegar levemente ao seu alvo, que é Cristo. Então, olha só, todos esses pontos que nós falamos aqui, fadiga, ansiedade, medo, solidão, remorso, culpa, tudo isso podem ser bagagens que você está carregando dentro de você. E essas bagagens, elas vão te impedir de chegar até o seu alvo. E qual é o seu alvo? O seu alvo é Cristo. E para viver uma vida plena em Cristo, para viver uma vida plena em Jesus, você precisa deixar todas as suas bagagens. Aqui nessa terra, você precisa se livrar de todas essas situações que tentam te prender. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos aqui, no céu também não entra bagagem nenhuma. Nada vai para o céu junto com a gente. Mas enquanto nós estamos aqui, enquanto você está aqui, como é que você tem vivido? Quais são as bagagens que você tem carregado? Você precisa se aliviar e deixar que Jesus ele cuide de tudo para você. Se você guardar no seu coração, se você guardar nos seus pensamentos mágoa, rancor, raiva, ódio, falta de perdão, ansiedade, medo, tristeza, culpa, todas essas situações são bagagens que vão se formando dentro de você. E isso vai se tornar um peso para você carregar na sua vida. Mas você precisa aliviar, deixar tudo isso em Jesus, porque Ele tem descanso para a sua vida. Amém? Então, olha só. No estudo de hoje, vamos conhecer quem é o nosso Deus de verdade. Vivemos em um mundo onde as pessoas estão tentando escolher qual Deus vai favorecer mais elas, qual Deus vai dar tudo o que elas quiserem. Outras até pensam se realmente existe um Deus que as ouve. Mas a grande verdade é que... Então agora nós vamos aprender alguns pontos sobre o nosso Deus, o Deus verdadeiro. Então nós vemos que em algumas situações as pessoas elas buscam a Deus, elas querem um Deus que sirva só para aquele momento que elas estão precisando de algo. Mas existe um Deus verdadeiro que está com a gente o tempo todo, que não nos deixa, que não nos abandona. Então olha só, o Deus verdadeiro, primeiro ponto, o Deus verdadeiro é um Deus ouvinte, presencial e amigável. João 15,15 diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido. Então, olha só, o nosso Deus, ele é um Deus ouvinte, presente e amigável. Jesus, ele disse essas palavras, está registrado em João 15,15. Olha, eu já não vou chamar mais vocês de servos, mas eu vou chamar vocês de amigo. Porque o servo, ele não sabe o que acontece na vida do seu senhor, mas um amigo, aquele que está perto, ele conhece as coisas que o outro faz. Então eu vou chamar vocês de amigo, porque eu quero vocês perto de mim, porque eu quero mostrar para vocês aquilo que eu tenho preparado, porque eu quero que vocês me conheçam e eu quero conhecer vocês. Então por isso eu vou chamar vocês de amigo. Então olha só, a primeira coisa a ser afirmada é que Deus está do nosso lado, 100% do tempo. Ele nunca se afastou de nós, por mais que algumas vezes nós nos afastamos dele. Ele sempre está nos esperando de braços abertos. Deus está com você 100% do seu tempo. Ele nunca te abandona. O que vemos muito hoje são pessoas que conhecem o Deus do fim de semana.
Qual Deus você conhece? Você conhece o Deus do fim de semana? O Deus da igreja que está presente no louvor e que fala conosco durante o culto, durante uma ministração, mas não conhece o Deus do secreto. O Pai que nos espera em casa, no quarto, ansioso para conversar com a gente. Então, o que nós vemos muito hoje são pessoas que conhecem o Deus do domingo, o Deus dos fins de semana, mas o seu relacionamento com o seu Pai, o seu relacionamento com o Deus verdadeiro não pode ser somente na igreja. Deus, ele espera ansioso por você, para que você tenha contato com ele, para que você tenha relacionamento com ele, e assim ele vai aliviando as situações que estão dentro de você. Só Deus pode mudar as situações que existem dentro de nós, mas para que essas mudanças aconteçam, para que a cura, a libertação, a transformação, aquilo que nós precisamos aconteça, nós precisamos então nos relacionar com esse Pai que é amigável, que é amigo, que está sempre presente do nosso lado o tempo todo. Então você não pode ter um Deus de fim de semana, um Deus que só está com você quando você vai para o culto aos domingos. Um Deus que está com você somente quando você está no momento do louvor na igreja. Não, você tem um Deus que está com você presente o tempo todo. Muitas pessoas possuem um único contato com Deus apenas aos domingos e durante a semana simplesmente esquecem que Ele está ali. Essa não é a vontade de Deus. Usando Davi como exemplo, que foi um homem segundo o coração de Deus e em cada decisão e atitude buscou agradar a Deus. Deus estava com Davi o tempo todo, porque Davi estava com ele. Davi passava horas cuidando do rebanho do seu pai e tendo tempo com Deus. Davi não tinha um encontro com data e hora marcada no fim de semana. Pelo contrário, ele passava tempo na presença de Deus diariamente. Ele não tinha um encontro casual, mas mantinha uma amizade com Deus. Um pai que estava com ele, não só quando ele precisava, mas também quando tudo estava bem, pois ele tinha prazer na presença de Deus. Então entende que nós precisamos ter prazer em estar com o nosso Deus. Nós então não passamos tempo com Deus ou a gente vem para a igreja porque nós queremos algo em troca. Não. Nós então passamos tempo no secreto, nós então temos tempo em intimidade com Deus porque nós temos prazer nisso, porque nós amamos a presença dele e é a presença dele que nos sacia, que nos traz alegria, que nos dá o ânimo, que nos ajuda. A presença de Deus, ela precisa ser intensamente nas nossas vidas. Mas como é que eu vou viver isso? Nos seus momentos de intimidade, nos seus momentos de relacionamento com Deus, no secreto. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Só que Davi, em todos os momentos, ele estava conectado com Deus. Davi, ele então se tornou o grande rei Davi, derrotou o gigante Golias, por quê? Porque veio a público aquilo que Davi fazia no secreto. Davi, no seu secreto, ele buscava intimidade com Deus, Davi amava estar com Deus. E então Deus, ele traz a público aquilo que Davi fazia no secreto, no privado. A intimidade que Davi tinha com Deus fez com que ele então chegasse ao propósito que Deus tinha para ele. Então, os seus momentos com Deus não pode ser somente na igreja, mas você precisa desejar, você precisa então ter prazer em buscar a presença de Deus, em dobrar os seus joelhos, em ler a Bíblia e falar com o seu Pai. Ah, mas quanto tempo eu preciso fazer isso? Não importa quanto tempo, quantos minutos você vai fazer. O que importa é a intensidade de como você vai fazer isso no seu momento de intimidade com o Pai. Amém? Então, o seu Deus, ele é um Deus que está presente, é um Deus ouvinte, um Deus amigável. Deus está te ouvindo nos momentos que você está falando com Ele. Então busque o secreto, busque relacionar-se com Ele, porque é assim que você vai conseguir vencer e aliviar todas as coisas que estão dentro de você. Segundo ponto aqui que nós vamos ver nessa noite, o Deus verdadeiro quer um relacionamento e não uma barganha. Tiago 4:8, a parte A do versículo diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, o nosso Deus verdadeiro, Ele é um Deus que quer um relacionamento, Ele não quer uma barganha. Deus, Ele não quer uma troca. Deus, Ele não quer que você o busque só quando você precisa de algo, só no momento que você está doente, só no momento que você precisa de uma porta aberta, só no momento que algo aconteceu e aí você busca Ele para que aquela situação mude. Deus não quer isso com você, Deus não quer uma troca, Deus não quer uma barganha. Deus, Ele quer ter um relacionamento com você sustentável, algo que você sustente, algo que seja constante. Deus, Ele não quer uma barganha. E na medida que você se aproxima dele, Ele se aproxima de você, como nós lemos Tiago 4:8.
É comum algumas pessoas olharem para Deus como um gênio da lâmpada que só aparece quando é conveniente, quando tem uma prova chegando, quando precisa de uma vaga para estacionar, um emprego ou em uma situação especial. Então você esfrega a lâmpada e pede ajuda e guarda de novo. O nosso Deus não é um Deus, ele não é um gênio da lâmpada. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que vive, um Deus que reina e que quer se relacionar com você. Ele está com você 100% do tempo, o dia inteiro, toda hora. Em todos os momentos que você for buscar a Deus, ele está disponível para você. Ele não quer viver momentos de barganha, de troca. Ele não quer que você busque ele somente na sua necessidade. Mas ele quer que você busque ele quando tudo estiver bem. Porque se tudo estiver bem, você estiver buscando a ele, quando chegar um momento difícil, você vai ter a certeza de que ele está com você. Amém? No Jardim do Éden, Deus criou como as coisas deveriam ser. Ele promoveu ali uma das coisas mais marcantes, que era a comunhão entre ele e o homem. Ele falava livremente com Adão e Eva e habitava entre eles em comunhão. Esse é o plano de Deus para nós, que nós andemos em comunhão com ele e o vejamos como um amigo, um pai, e não como um meio para conseguir o que queremos. Então, o nosso Deus, ele não é um meio para a gente conseguir aquilo que a gente quer. Você já ouviu aquela história de que muitas vezes Deus ele não entrega algo que a pessoa quer, porque se ele entregar, a pessoa vai abandonar Deus, vai abandonar a fé? Pois bem, isso é bem verdade. Muitas vezes Deus ele não entrega aquilo que você está pedindo tanto, porque Deus ele sabe que se ele te entregar, você vai se afastar. Talvez os seus momentos de oração já não vão ser mais intensos, mas Deus ele não quer viver uma troca, ele não quer uma barganha. Deus ele quer se revelar a você em intimidade. Deus ele quer ter contato, relacionamento com você. Esse sempre foi o desejo de Deus, desde o jardim. A Bíblia diz que Deus ele ia todos os dias passear no jardim para então ter contato com Adão e com Eva. Então não desperdice isso que Deus ele tem para a sua vida. Valorize o seu tempo de oração, o seu tempo de busca, o seu tempo então de leitura da palavra, onde Deus ele vai se revelar a você. Viva intensamente. Amém? Então, nosso segundo ponto, nosso Deus verdadeiro quer um relacionamento, não uma barganha. Terceiro ponto, Deus verdadeiro é aquele que é e aquele que causa. Amém? Esse é o seu Deus, o Deus que é e o Deus que causa. Êxodo 3, 13 e 14 diz assim: Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Amém? Olha só, como você se refere a Deus quando fala com ele? Deus Todo-Poderoso? Deus do impossível? Pai, Senhor, etc. Vamos pensar por um instante. Deus é bom e é por isso que ele faz coisas? Ou ele faz as coisas porque ele é bom? Olha só. Deus é bom e por isso ele faz as coisas boas, ou por ele fazer coisas boas é que ele é bom? Como é que você considera Deus bom? Porque ele faz as coisas por você? Ou porque ele simplesmente é bom? Não por aquilo que ele faz, não por aquilo que ele tem para te entregar, mas ele é bom por aquilo que ele é. Amém? É claro que ele é bom, não porque ele faz as coisas boas que ele é bom. Ele é completamente bom, mesmo antes de fazer qualquer coisa. Antes de Deus fazer qualquer coisa, ele é bom. Deus, ele é bom, de qualquer forma. De todas as maneiras, Deus, ele é bom. Quando chamamos por Todo-Poderoso, não é uma mentira. Realmente, Deus é Todo-Poderoso. Porém, quando você fala com alguém, você o chama pelo nome ou pelas suas características. Você chama seu amigo pelas coisas que ele faz, como nadar, cantar, escrever. Essas podem ser algumas características do amigo, mas não é quem ele é. Não converse com Deus pensando naquilo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Como é que você conversa com seus amigos? Você chama os seus amigos. E aí, escritor? E aí, cantor? E aí, fulano? E como é que você chama? Você chama pelo nome, porque você conhece aquela pessoa e você sabe o que ela é e o que ela faz. Mas você não chama ela por aquilo que ela faz. Não é verdade? Você chama ela pelo nome, porque você a conhece. Não converse com Deus pensando naquilo que ele pode te dar, mas por quem ele é. Então, que as suas conversas com Deus não sejam simplesmente pensando naquilo que ele pode te dar, mas que as suas conversas com Deus, o seu relacionamento com Deus seja por quem ele é. Amém? Olha só, se você quer chamar Deus pelo nome, deve se referir a ele como Iavé.
eu sou Yahvé e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como El Shaddai, mas pelo meu nome Yahvé não lhes fui perfeitamente conhecido. Êxodo 6, 2 e 3. E Yahvé é o nome de Deus que foi revelado primeiramente a Moisés, que mais tarde se mostrou pessoalmente para Moisés, porque ele queria ser amigo de Moisés. Então, olha só, Deus ele se revelou a Moisés. Deus nunca nos deu uma definição da palavra Yahvé, e Moisés nunca a pediu. Muitos estudiosos gostariam que ele o tivesse feito, pois o estudo do nome tem suscitado algumas discussões saudáveis. O nome Eu Sou soa notavelmente próximo do verbo hebraico ser. Avá é possivelmente uma combinação da forma verbal presente eu sou e do causativo eu causo o existir. Yahvé então parece significar eu sou e eu causo. Então olha só, o seu Deus verdadeiro é aquele Deus que é e aquele Deus que causa. O seu Deus é o Deus que faz as coisas acontecerem. Ele causa algo onde precisa, ele muda aquilo que precisa ser mudado. Esse é o seu Deus único e verdadeiro. Mas eu quero perguntar para você nesse momento, como é que você vai se relacionar com esse Deus? Como é que você vai viver os seus dias quando você se refere ao seu Pai? Deus, ele é o seu Pai. E ele quer ter contato, ele quer ter relacionamento com você, para que então ele possa aliviar as suas bagagens. Muitas vezes nós estamos cheios de bagagens dentro de nós, porque nós não nos relacionamos com o nosso Deus verdadeiro da maneira que nós precisamos nos relacionar. Porque se nós nos relacionarmos com o nosso Deus verdadeiro da maneira que nós precisamos nos relacionar com Ele, Ele vai tirando automaticamente, em cada momento que nós estamos com Ele, Ele vai aliviando a nossa vida. Muitos dos nossos problemas, muitas das nossas preocupações, muitas das nossas situações, mazelas, dores, mágoas, falta de perdão, sabe o que significa isso? Significa que nós estamos longe do relacionamento com Deus. Porque quando nós estamos perto, quando nós então oramos, quando nós então estamos em intimidade com Deus, quando nós então estamos buscando esse Deus no secreto, Ele muda a nossa vida por dentro. Ele muda então o nosso interior e isso reflete no nosso exterior. Só que nós então precisamos nos relacionar com Ele. O nosso Deus não é algo que nós podemos usar quando nós precisamos de algo e depois descartar. Não. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que mora dentro de você, que está em você. Só que muitas vezes na correria do dia, nas preocupações, você não percebe, mas Ele está com você o tempo todo, pronto para te ajudar, para te ouvir e para aliviar as suas bagagens. Mas você precisa deixar. Você precisa então chamar a esse Deus e falar para Ele: me ajuda, está aqui o meu coração, a minha vida, os meus sentimentos, as minhas emoções, alivia-me. E Ele vai ser o seu alívio. Ele vai ser aquilo que você precisa para você continuar. Como diz aquele louvor, que Ele é o nosso alívio. Mas para isso nós precisamos então estar no secreto, todos os dias, diariamente, vivendo uma vida com Deus. Não por aquilo que Ele vai nos entregar, mas por aquilo que Ele é. Amém? Se relacione com Deus. Tenha uma vida no secreto. Tenha uma vida de intimidade, uma vida de busca. Amém? Vamos aqui então para a nossa conclusão. Deus quer ser seu amigo, quer ter intimidade com você, não religiosidade, mas relacionamento. Deus é presente, é próximo, é um amigo, um pai que está aqui por você para te ajudar e carregar suas bagagens. Deus, ele quer carregar para você as suas bagagens, mas você precisa deixar ele fazer parte da sua vida, do seu dia. Para nos desprendermos das bagagens que nos sobrecarregam, devemos primeiro buscar a Deus de forma intencional, não apenas por conveniência, mas por amor. Essa é a base fundamental para que as coisas fluam na nossa vida. Com Deus no centro, a bagagem se torna mais leve. Amém? Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Você tem buscado em primeiro lugar o reino de Deus? Saiba que se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, aquilo que você precisa, Ele vai acrescentar, é automático. As coisas começam a acontecer na nossa vida. Mas por quê? Porque o nosso interior está preenchido com o nosso Deus, porque está fazendo parte da nossa vida, o relacionamento, o contato
com o nosso Deus. Então, esse contato limpa o nosso interior e isso começa a refletir no nosso exterior. E aquilo que nós precisamos, Deus ele vai acrescentando na medida então que nós o buscamos. Amém? Eu quero deixar aqui para você refletir, para a sua reflexão. Será que você conhece a Deus por quem Ele é ou por quem diz que Ele é? Você realmente conhece a Deus por quem Ele é? Ou será que você apenas conhece a Deus porque algumas pessoas falaram para você ou porque você tem algum pensamento, mas você realmente conhece a Deus porque você se relaciona com Ele? Amém? Para a oração, ore pedindo a Deus por um relacionamento com Ele. Com certeza, Ele só está esperando você chegar. Então, ore, peça para Deus trazer um relacionamento intenso para a sua vida com Ele. Deus, Ele está o tempo todo esperando você chegar. Ele está de braços abertos esperando você falar com Ele. Então, ore pedindo para Ele. Deus, me ajude a ter um relacionamento intenso contigo. Mas que esse relacionamento, Deus, além de intenso, ele seja constante. Que não se perca no meio do caminho, mas que seja constante e intenso. Amém? Para a aplicação. Para se criar intimidade com alguém, você não só precisa passar muito tempo com ela, mas precisa ser constante dia a dia para conhecê-la. Busque conhecer constantemente a Deus todos os dias. Então, quando você vai conhecer alguém, você precisa passar tempo com ela, você precisa conversar com ela, fazer perguntas, não é verdade? E aí você se relaciona e acaba criando uma intimidade com aquela pessoa. Com Deus também é assim. Passe tempo com Ele, converse com Ele, tenha intimidade com Ele, fale e espere, ouça Ele falar com você também, sinta Ele sussurrando nos seus ouvidos, falando ao seu coração, trazendo para você as revelações que Ele tem para a sua vida. Amém? Para indicação, olha aqui, acompanhe o devocional. Nós então estamos nesse ano lendo o devocional A Trindade. Então que você possa fazer aí o acompanhamento do devocional todos os dias. A Trindade, esse devocional do pastor Carlito Paz. Então acompanhe, para que isso traga então momentos de intimidade e intensidade para a sua vida. Amém? Quero orar com você antes de nós encerrarmos. Feche seus olhos onde você está. Quais são as bagagens que estão dentro de você? Peça para Deus te aliviar e peça para Ele trazer o relacionamento intenso e constante com Ele, para que no decorrer da sua vida, as bagagens então elas não venham te sufocar. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, pela vida dos seus filhos nesse momento que estão nos acompanhando. Peço, Deus, que o Senhor traga a sua bênção, a sua paz, que o Senhor possa nesse momento aliviar, Senhor, as bagagens, aliviar, Senhor, a bagagem da ansiedade, a bagagem, Senhor, do medo, das preocupações, da culpa. As bagagens, Pai, que muitas vezes tentam sobrecarregar o coração e a mente, Senhor, dos seus filhos. Que essas bagagens, Pai, sejam arrancadas. Que o Senhor encontre, Pai, nesses corações a liberdade para então tirar, Senhor, essas bagagens. Pai, na medida que o Senhor encontrar a liberdade, aliviar, Senhor, essas bagagens, Pai. Traga, Senhor, a Tua presença sobre essa vida, sobre esse coração. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a vivermos uma vida de relacionamento contigo, Pai, intenso e constante. Que o nosso relacionamento contigo não se perca, Senhor, no meio do caminho, mas que ele seja intenso e constante todos os dias, Pai, da nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa casa, abençoar essa família, abençoar, Senhor, esse lar, que o Senhor possa adentrar, Pai, com a Tua presença e aliviar as preocupações, aliviar as bagagens, Senhor, que estão, Pai, causando, Senhor, muitas vezes preocupações, desesperos e medo, Senhor, nesses lares e nessas famílias. Traga, Senhor, o alívio. Traga, Senhor, a sua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós te adoramos e te exaltamos, Pai, para todo sempre. Amém e amém. Amém? Então, viva uma vida no secreto e tenha certeza que Deus ele vai te ajudar a aliviar todas as suas bagagens. Amém? Que Deus ele possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Até mais.